Qual que é o nome completo da senhora? Eliane Benites Batalha dos Santos. Qual que é a profissão da senhora? Do lar. Do lar. A senhora reside onde? Rua Diógenes Inácio de Souza, 265, Portal Caiobá 2, Campo Grande, Minas. A senhora tem filhos? 2. Quem que é o pai das crianças? Marcelo Rios. A senhora está com ele até hoje? 10 anos. Há 10 anos com ele. O Marcelo Rios, qual que é a profissão dele? Guarda Municipal e Segurança Particular. Tá. Segurança particular de quem? Jamilzinho. Jamilzinho. Filho do Jamil Nami. Sim. Ele trabalha para a família Nami desde quando? Faz 4 anos. 4 anos. As atividades que ele iniciou lá foram quais? Ele iniciou como segurança mesmo? Começou levando no aeroporto, buscando, lavando varanda. A senhora sabe como que ele foi contratado? Não. Quem que Ele fez? perdeu o emprego que ele tinha no mercado e em seguida ele chegou em mim e falou assim: eu consegui um serviço de segurança, todos os dias que eu não estiver na guarda, eu vou estar nesse serviço de segurança. Ele tinha arma particular? Não, dentro de casa não. Nesse serviço de segurança, a senhora sabe se ele usava algum tipo de arma? Depois de um tempo, ele começou a usar. Quem fornecia para ele era a própria família Nami. Tá. Ele era Eu vinculado... posso te dizer que o pai fornecia, mas que o filho, sim. O Jamilzinho Jamilzinho. fornecia arma porque o Marcelo trabalhasse como segurança. Sim. A senhora sabe qual que era a escala dele lá na... A escala dele, ele entrava às 7 horas da manhã, saía às 6h30, 7 horas. Isso no começo foi tudo ok. Passou um tempo, ele começou... Era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele ligava... Não, mas e a guarda? Como que ele conciliava isso com a guarda? Dispensavam ele. Na guarda ele nem trabalhava, então? Ele trabalhava, mas quando o Jamilzinho precisava dele, aí ele saía, às vezes ele pedia para alguém cobrir ele tirava o serviço dele e ia correndo para lá, pro Jamilzinho. Ele faz a segurança direta do Jamilzinho há quanto tempo? A senhora sabe? Olha, como faz 4 anos que ele está lá, mais ou menos uns 2 anos. Há uns 2 anos ele ficou mais ligado diretamente ao Jamilzinho. Tá. A senhora sabe onde era a residência do Jamilzinho? Sim. Onde que é? Rodolfo José Pinho, 1330, Condomínio Bela Vista. Ele mora lá também. Lá é o endereço do Jamil Na Nami. verdade, é o do pai. Ele, até então, no começo, era esse o endereço dele. Depois de um certo tempo, o meu marido ia pro endereço dele lá no prédio em cima do shopping, Campo Grande. Perto do Shopping Campo Grande. Uhum. É uma cobertura lá? Isso. O seu marido também fazia segurança lá? Sim, de vez em quando ele ia lá. Como que era a segurança do Jamilzinho? Era só o Marcelo quem fazia ou outras pessoas faziam também? Outras pessoas. A senhora sabe qual que era o tamanho da equipe que fazia a segurança dele? O tamanho, Ah, não, mas tinha bastante gente, alguns sim. Alguns nomes sim. tá, quem que a senhora recorda que fazia a segurança? Quando precisava era Antunes, É Guarda Municipal? Guarda Municipal. Ah, O Vlad eu não sei dizer se ele fazia ali, mas eu sei que ele era de Ponta Porã. o Vlad é um policial civil Sim. aposentado. E vai fazer mais ou menos 1 ano e pouquinho. O Flávio. O Flávio, O Flávio. esse que foi preso hoje. Sim. Ele também participava da segurança do Na Jamilzinho. verdade, no começo ele era para segurança lá da casa e depois ele quase foi mandado embora, depois veio para ficar com as crianças e assim, quando ele pede para fazer algum serviço, ele vai fazer o serviço que não. O seu marido, nesse serviço dele, ele viajava, ele ficava só aqui em Viajou Campo 3 Grande? vezes. 15 vezes? 3. Oh, desculpa, 3 vezes? Uhum. A senhora sabe para onde que ele viajou? Ponta Porã. Ele só ia a Ponta Porã. Fora do estado, a senhora recorda se ele viajou alguma vez? Não. A única vez que ele falou que há 2 anos atrás, que eram para ele ir para Cuiabá, só que aí houve um problema na guarda, ele não pôde ir, aí foi o caso do carro. Que caso, o carro? O carro Uno, que é roubado, que o Jamilzinho deu para o Marcelo. Esse Uno foi encontrado na residência da senhora no domingo.
Foi encontrado lá em casa. Foi apreendido lá na residência da senhora. Foi. Sob uma lona, isso. Foi. Tá, esse veículo já estava então em posse do Marcelo há 2 anos, a senhora está falando? Mais ou menos 2 anos. Foi na época dessa viagem para Cuiabá. Foi. Ele não foi para Cuiabá, mas acabou ganhando esse carro. Só que não foi em seguida, isso foi na época do carnaval, mas não foi em seguida, foi em dezembro. Tá. Que ele chegou em casa. Tá, a senhora falou que ele fez 3 viagens, né, para Ponta Porã. A senhora sabe o que ele foi fazer em Ponta Porã? A primeira ele foi levar o menino. Qual menino? O Jamilzinho. O Jamilzinho que a senhora fala, o filho ou o neto? O filho. O filho. Uhum. Que eles se referem a ele por guri. E a segunda foi também para levar ele. E aí foi quando ele foi num dia, no outro ele já voltou. E a terceira foi, na verdade, a última vez que ele foi ano passado, no meu aniversário. A gente tinha passado o aniversário junto, na hora do almoço, a gente saiu no meio do caminho de volta para casa, ligaram para ele chegou em casa, foi, no mesmo dia ele voltou. Eram viagens rápidas, todas? Rápidas, era só para escoltar o menino até lá e voltar. Assim, essas escoltas, a senhora sabe se ele fazia armado? Não sei. Se ele estava armado, não. Só que isso era o que chegava, que ele falava pra mim. Eu estou indo levar o guri lá. Mas assim, nunca cheguei de ver ele indo com ele. Sim. Era isso. Entendi. Qual que era a remuneração do Marcelo? No começo, uns 2 meses mais ou menos, não, 2 anos mais ou menos, lá por semana era 625. Depois de uns 2 anos e um pouquinho, passou para 1.225 por semana. E hoje é isso? É isso mesmo. Ele ganha em torno de 5 mil reais por mês, então, para fazer isso. Ele tem alguma empreitada, algum negócio que ele ganha mais, que ele ganha extra? Que eu saiba, não. É fora a guarda, é isso. Não, eu tô falando dentro da família, dentro do emprego dele pro NAMI. Algo que ele fez, que ele ganhou, alguma bolada de dinheiro, alguma quantia maior de dinheiro do que o próprio salário dele? Olha, Um exemplo, participar de algum homicídio, contratar os executores de algum homicídio, é isso que eu quero saber. A única vez que ele chegou com um dinheiro assim que falou que era dele, que ele tinha ganhado, que era pra ele, foi 5 mil, que ele ficou a manhã inteirinha, a noite, a madrugada inteirinha com eles jogando poker. Foi essa a única vez. E a senhora já chegou a ver ele com um montante de dinheiro, com mala de dinheiro? Quando e por quê? Foi homicídio do delegado. Paulo Magalhães? A senhora está falando do subtenente? A senhora está falando do Wilson Figueiredo? O policial militar que estava lotado na Assembleia Legislativa? Foi no ano passado? Foi eu da... Junho de 2018, lá na Avenida Guaicurus? Isso. Tá, era do subtenente Wilson Figueiredo. Que depois disso, depois de uns dias, ele tinha chegado em casa, ele precisou sair, ligaram para ele precisou sair, aí ele foi e pegou 100 mil. 100 mil reais? Uhum. Em dinheiro? Em dinheiro. Tá, e ele fez o que com esse dinheiro? Ele simplesmente, eu escutei ele falando, que ele iria numa delegacia entregar para o delegado, em mãos. Tá, ele falou isso pra quem? Eu vi ele falando e ele falou. Na minha frente ele estava conversando no telefone. Tá, e com quem ele estava sei com conversando quem por ele telefone? estava A senhora não sabe? Não, porque muitas das vezes ele não usava nomes, eles não usavam nomes. Às vezes era algum apelido, às vezes era algum... Tá, a senhora recorda o apelido da pessoa com quem ele estava conversando? Não, faz mais ou menos, o quê, 1 ano? Isso. Aproximadamente, quase 1 ano. Eu não me lembro. Tá, a senhora lembra então que eram 100 mil reais, estava numa sacola, numa pasta, num saco, a senhora recorda? Sempre foi sacola de presente. Sacola de presente. Tá, ele falou pra senhora que tinha 100 mil reais lá dentro, ele confirmou ou a senhora ouviu ele falando esse valor pro interlocutor no telefone? Eu ouvi ele falando. Ele falando. Para uma delegacia, ele chegou a falar que delegacia era? Não, momento algum. Chegou a falar o delegado? Não. Tá. Ele falou que ele levaria isso pro delegado.
pro delegado. Tá. Sobre esse homicídio do subtenente Wilson Figueiredo, a senhora ouviu falar alguma coisa? Posteriormente? Dele falar, comentar, falar pra mim, ou então eu escutava as coisas, ele falando às vezes no telefone, no banho, eu ia juntando uma coisa na outra, e depois quando eu via algumas notícias, eu percebi o jeito dele, eu ia juntando. Nessa época que a senhora ouviu ele conversando, algo que a senhora notou que tenha se referido a esse homicídio especificamente? Tá se referindo esse daí? Isso. Esse daí é o envolvido no assassinato do Fuad? São comentários que ele estaria envolvido. Tá. Esse daí, dentre outros que já teriam sido mortos, tinha mais 3. Tá. Então, além do homicídio do Wilson e de outros que já tinham morrido para trás, ainda faltariam 3 homicídios para serem executados, é isso? Chegou a falar nome ou apelido de quem seriam esses outros 3? Não. Tá. O Marcelo falou isso com quem? Não sei. Era por telefone também? É. Foi em seguida da morte dele, mais ou menos na época da morte do Wilson que a senhora veio falando isso? Foi. Ele mencionou para a senhora ou para alguma pessoa a razão de terem matado o Wilson e de ainda terem mais essas 3 pessoas para serem mortas? Do Fuad. Por conta do quê? Do filho do Fuad que mataram. Seria uma vingança, então, Sim. a essas A pessoas... todos que fizeram, a quem não foi atrás do que de quem fez, para todos que estavam ligados naquele caso. Certo. Então, tanto o Figueiredo, que foi assassinado, quanto essas pessoas que seriam assassinadas estavam envolvidos no assassinato do filho do Fuad. É isso? Sim. E ele explicou para a senhora qual que era o motivo de ele ter pego esse dinheiro, da família não estar envolvida nesse homicídio? Não. Ele não falou nada. Não falou nada. Tá, em relação aos outros homicídios que foram ocorrendo a partir desse aí, o que a senhora tomou conhecimento, o que a senhora viu? No dia 18 de outubro do ano passado foi a morte do Marcelo Colombo. A senhora viu falar alguma coisa? Ele era conhecido na mídia como Playboy. Até então eu não conhecia ele. Eu escutei ele falando no telefone sobre o Marcel, comecei a pesquisar e vi que ele estava preso. O Marcelo. O Marcel. Isso antes da morte? Isso antes da morte, ele estava preso. E... A morte dele foi em outubro. A senhora recorda mais ou menos quando que a senhora ouviu essas... Isso daí foi quando ele estava preso. Então, sim. Eu não me lembro... Exato, quando ele foi apreciado. Tá. E o que eu escutei foi o seguinte. Ele estava na máxima e um servidor de lá de dentro que faria o serviço. Depois, antes dele sair, a pessoa não fez. Desistiu. E quando ele saiu, fizeram aqui fora. Foi também a mando do Jamil Nami Filho. A senhora sabe qual foi o motivo? Não, o Jamil. Foi o filho. Foi o filho que mandou, Sim. nesse caso aqui. Sim. Tá, a senhora sabe o motivo? O motivo porque há mais ou menos 8 anos atrás ele esbarrou nele, trompou nele e deu um soco. Esse seria o motivo. Tá, o Marcelo teria dado um soco no Jamilzinho. Isso há 8 anos atrás. Uhum. Foi esse o motivo que ele... Foi. E a senhora ficou sabendo quem foram os executores, quem teve participação nesse homicídio? Não. Depois desse homicídio, a senhora viu se o Marcelo apareceu com dinheiro em casa, se ele recebeu alguma quantia? Não. A senhora não viu? Não vi dinheiro com ele desse daí nenhum. Nada. Mas a senhora ouviu falar se ele tinha ganhado algum dinheiro? Não. Nada? O dinheiro, ele, por conta disso, uma semana antes, ele estava bem nervoso, agitado. E aí era onde ele conversava, ele ia falar no banheiro, onde eu A senhora acabava escutando? escutava. E depois, também um pouco agitado, na noite que aconteceu, a gente havia ido a uma conveniência para ele colocar crédito no celular pequeno que ele havia
comprado para ele poder saber o que tinha acontecido por conta da pessoa ter mandado, beleza, tá feito. E ele Mandaram uma confirmação de que o homicídio tinha sido mandaram uma executado para ele. confirmação. Aham. A senhora E- viu isso, Não cheguei de ver. mas ele contou Ele para a senhora. estava na minha frente. Aí ele pediu para mim dar uma olhada no site da Campo Grande News para ver se tinha saído alguma coisa. Eu falei, não saiu nada. Falei, sobre o quê? Ele falou, sobre o caso do Marcel. Eu falei, não saiu nada. Mas, em momento algum, ele imaginava que que eu já sabia, eu estava assim, sabendo do que estava acontecendo. E, passado isso, a gente foi na conveniência para colocar crédito no celular. Não tinha, ele usou o próprio celular Para falar com quem? para passar pro Jamilzinho que já tinha acontecido. Isso quando saiu no Campo Grande News a notícia, No mesmo dia do homicídio. no mesmo dia. E a senhora sendo indagada isso, a senhora não perguntou nada para ele? Não teve curiosidade? Eu tinha. Só que o que acontece? Muitas vezes ele falava, não, é coisas do meu serviço. Não, pedia pra mim não me intrometer, pra mim não. A senhora tinha medo dele? Marcelo? Não, do Marcelo não. Mas eu preferia não. Eu sabia, por conta de eu ir atrás, procurar as coisas, eu ouvir, ligar uma coisa na outra, mas não ia questionar ele. Tá, e essa informação tão precisa aí do motivo, como que a senhora ficou sabendo? Eu ouvi ele falar no telefone. A senhora viu o Marcelo falando no telefone. Tá, em relação ao outro homicídio, ao do Orlando, na Rua Amazonas, no dia 26 de outubro, a senhora tomou conhecimento desse homicídio? Não tô lembrada quem que é ele. O apelido dele era Bomba. Segundo consta, ele seria segurança do Rafate e foi assassinado ali na Rua Amazonas. Esse daí eu não tive o conhecimento, porque assim, às vezes ele não falava nada, ou às vezes ele chegava em casa já conversando com o pessoal. Só que assim, teve um determinado momento que ele começou a não soltar muitas coisas, não falar muitas coisas. Desde aí eu não ouvi muita coisa. Só que sei que, assim, ele já ficava nervoso, mudava totalmente o modo dele agir. A senhora fala que em casa mesmo ele já dava mostras de que algo ia acontecer, Já. tanto antes quanto posteriormente. Ele ficava num estado Tanto de... é que no sábado, um dia antes dele ser preso, ele me mandou uma foto que A senhora agora está falando de agora. ele me mandou uma foto que eu vi que alguma coisa tinha acontecido. Foi quando mandaram uma mensagem para ele voltar que tinha alguma coisa de errado. Tá, mas então vamos seguir aí, Aham. vamos seguir em ordem cronológica. Tá, desse do Orlando a senhora viu que ele estava estranho, não aconteceu, não escutou nenhuma informação mais precisa. Sobre o homicídio de Cláudio Simeão, em 15 de novembro de 2018. Seria um empresário do ramo de mineração, a senhora ouviu falar alguma coisa, viu mudança de comportamento dele, próximo, antes ou depois? Só uma mudança de comportamento. Nesse caso também, ele também apresentou. Assim, ele ficava muito... pegava o telefone, não, fica tranquilo, não, beleza, eu já vou agilizar isso. E aí Tá, nesse do Cláudio Simeão também, então a senhora viu. A movimentação que tinha, assim, de o pessoal ir lá em casa, de colocar, deixar a sacola, mas deixar alguma sacola com umas coisas lá, depois levava embora, então tinha essa movimentação perto desses... Tá, e nesses homicídios que eu falei pra senhora, todos houve essa movimentação? E quem seriam essas pessoas que levariam essas sacolas lá? Tinha um rapaz que foi de carro, um Corsa prata, esse eu não sei o nome dele, não tive acesso a ele. Que deixou o baú com o armamento dentro Tá, a senhora tá falando agora mais recentemente ou lá atrás, quando do aconteceu esse... recentemente. Tá, mas na época desses homicídios aqui que eu acabei de... O armamento não ficava lá, não tinha nada lá. Então,
eu não tinha essa ligação de ver eles movimentando como que ia ser. Tá, mas a senhora falou assim que quando aconteciam os homicídios, um pouco antes, um pouco depois, ele ficava alterado, que ele demonstrava mais preocupação e que as pessoas iam até lá. Quem que ia até lá? O Antunes ia lá para conversar com ele. Que é a guarda municipal. Uhum. Quem mais? Eu não lembro o nome do... Aquela pessoa que foi condenada por matar o delegado Paulo Magalhães. Cantor? Não, o apelido dele é Zezinho, José Moreira Freires. Ele já esteve lá? Já esteve lá. Ele frequentava lá? Não lembro o nome. Em 2017. 2018, eu sei que ele sumiu. Ele foi lá, comentou com o Marcelo, ele estava presente. Ele ainda fez o gesto, o Marcelo falou, não, tudo bem, pode falar, porque ele estava falando em código. E ele falou sobre um cativeiro, que eles iam colocar, já estavam colocando as coisas que precisavam para passar um bom tempo ali. Desde alimento, quanto a kit de higiene, tudo. Tá, mas quando a senhora refere cativeiro, teria uma vítima ou para eles próprios? Eles próprios. Ele ficaria. Ah, entendi. Tanto é que o Marcelo, eles conversaram lá e o Marcelo não se meteu com isso, porque a gente brigou, a gente passou... Depois desse episódio, a senhora não gostou? Não, eu falei pra ele não se envolver. Tanto é que ele ficou em casa esse final de semana, que caiu num final de semana, estaria no final de semana, e depois esse cara desapareceu. Simplesmente ele desapareceu, tanto é que ele foi lá, acho que umas 2, 3 vezes, depois desapareceu. Nunca mais ouvi falar dele. Tá, em relação ao último homicídio ocorrido, o do Matheus, filho do capitão Paulo Xavier, quais informações que a senhora tem? Que a senhora viu? Aconteceu que na semana ele estava muito nervoso, estava muito agitado, e eu escutei ele falando que tinha dado merda, que era pra ele tinha ficado de arrumar outras pessoas para fazer o serviço e ele acabou contratando as mesmas pessoas e as pessoas fizeram merda, então ia sobrar pra ele. Isso era ouvir o Marcelo Isso falando? eu ouvi ele falando dentro do banheiro e ele estava conversando com o guri, Jamilzinho, tanto é que ele estava conversando também com o Antunes, só que ele achou que estava conversando com o Antunes, mas o Antunes havia dado o telefone pro Jamilzinho e era o Jamilzinho que estava conversando com ele. E aí ele ficou desesperado naquela semana, não dormia, não comia, e ele comentou, ele chegou de falar que a cabeça dele ia rolar. O Marcelo falou isso pra senhora? Marcelo falou. Porque a contratação foi para que fosse o capitão Paulo Xavier executado e houve um erro e mataram o filho dele. E o Marcelo seria responsabilizado porque houve ordem para ele contratar uma outra equipe e ele insistiu na equipe anterior. Uhum. A senhora sabe quem fazia parte dessa equipe anterior? Quem foram os executores? Chegaram a falar para a senhora? Não, isso eu não cheguei de ouvir nem... É assim, quando ele estava conversando alguma coisa, ou ele falava os guri, não usava alguns nomes. Às vezes eu ouvia alguns nomes, mas já era conhecido, como do Antunes. Só que assim... Quem mais? Antunes quem mais? Antunes, Vlad, Flávio. Esses nomes sempre se repetiam? Sempre se repetiam. Tá, Só quem mais? Assim, o Flávio não tanto, mas quem se repetia, quem sempre estava ali, era Antunes e o Vlad. Esses nomes sempre estavam ali. E qualquer coisa relacionada Durante esses períodos que ele demonstrava o maior nervosismo, antes e depois dos homicídios, ele mantinha muito contato com essas duas pessoas, tanto com o Antunes quanto com o Vlad. Sim. Mas quem chegava de frequentar, de ir na minha casa, era o Antunes.
O Vlad eu conheci agora. Mas era o Antunes. Tá. A senhora já ouviu falar de uma pessoa chamada Joanil? Eu escutei esse nome aqui. Aqui na polícia. Aqui na polícia. E esse nome eu antes não tinha ouvido. Não tinha conhecimento dele. A senhora nem sabe quem que é. Não. Tanto é que o Marcelo tinha falado que era ele que foi no carro, que as armas eram dele. Eu não sabia de quem era. Tá, conta pra gente isso aí. Tinha um Uno lá na residência da senhora, esse Uno a senhora contou que há 2 anos atrás o Marcelo deu de presente de Jamilzinho. Sim. A casa da senhora ficava no bairro Caiobá 2 e esse Uno ficava embaixo de uma lona. Na verdade, ele era debaixo da varanda. Como a gente tava mexendo lá e ele sempre entrava com os carros, às vezes ele vinha com o carro isso recentemente, do Flávio. Às vezes era com o carro do patrão, que ele vinha com o carro dele e ficava lá, com alguma moto. Quando era o carro do patrão, eu sabia que era deles. Mas quando era moto, eu não tinha conhecimento de quem era aquela moto. Então, eu deixava ali o carro no canto, até porque a gente estava reformando lá e já vou ficar livre acesso para passar e se ele chegasse, ele entrasse ali. Tá, mas a senhora chegou a ver armas dentro desse veículo? Do Uno, É. sim. Tá, quando a senhora viu a primeira vez? Faz tempo? Foi esse ano? Foi no ano passado? Foi esse ano. E foi 2 vezes, só que eu não peguei, não estava na caixa. Não estava na caixa, estava só lá atrás. E, na verdade, eu vi que era aquilo lá, não entendi o que era, levar embora, pronto, estava em sacola. Só que agora, uma semana, mais ou menos, e meia antes da prisão dele, estava dentro da caixa. Tá, essa caixa estava onde? Oi? Essa caixa estava onde? Estava dentro do carro com o porta-mala abaixado. Banco Abaixado. E aí ele chegou, o carro estava em casa, esse carro parou, chegou à noite. Eu não vi eles colocando, só que eu estranhei. Por quê? Porque a gente sempre deixou o carro aberto. Um Corsas prata chegou lá e aí ele trancou o carro e foi deitar. Fiquei quieto, esperei ele dormir, cacei a chave no lugar que a gente deixava, não achei. Peguei e fui caçar a chave em outro lugar. Achei a chave, abri o carro. Quando eu abri aquilo lá, porque eu já vi o cadeado que estava lá, porque eu usava ele para cadear uma porta que tinha lá em casa. O cadeado era da senhora? Da família da senhora? Não, na verdade o cadeado era de uma arma que eu não sabia que era de arma aquele cadeado. Aí eu peguei pra usar, ainda pedi pra ele falou, não, pode usar. Normalmente. Usei. E aí que eu peguei e fui ver o que era aquilo lá. Aí eu vi que eram as armas. Tinha uma caixa com um monte de arma dentro. Um monte. Ó, eu vou pedir pra senhora só agora 1 minuto, que vão dar 30 minutos aqui, nós vamos ter que interromper e iniciar novamente, senão o sistema trava, tá bom? Vamos encerrar a primeira parte. Vamos iniciar a parte 2 do seu depoimento. A senhora pode dar continuidade, por favor? A senhora estava falando do veículo, com as armas, que a senhora viu cadeado. Então, eu vi cadeado. Aí abri. Foi quando eu vi com tudo lá dentro. E aí eu fechei. Deixei tudo do jeito que estava. Só vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais alto, por favor, senão o microfone acaba não capturando. Eu vi a arma lá dentro, atrás do carro, e aí fechei, fiquei quieta, guardei a chave onde estava, esperei de manhã, falei com ele. Falei pra ele que eu não queria aquilo ali em casa, pra ele tirar dali. Foi quando o Celta prata, o Corsa prata,
chegou lá para levar essas coisas e eu estava saindo para buscar as crianças na escola. Aí eu peguei e fui embora, quando eu voltei, ele já tinha saído. Aí depois só que isso agora, que depois de uns 3 dias eu fui e lavei o carro. Porque, como ele estava ali, ele não estava com a lona ainda. Ele estava tomando sol, tomando chuva, e aí o banco estava tudo cheio de bolor. Aí eu falei pra ele, falei, ó, tá fedido dentro do carro, eu vou levar pra lavar. Foi quando eu levei pra lavar. Aí quando eu voltei, aí eu falei, bom, eu vou colocar a capa por conta da neblina, tudo, né? E coloquei do orvalho da noite, coloquei e deixei lá. E não tirei mais. Aí foi que eu deixei lá. E isso foi terça-feira. Foi na terça-feira. Na quarta, tava tudo normal. Não tinha nada. Foi, trabalhou, voltou. Na quarta ele estava na guarda. E ele estava eu não me lembro do dia correto que ele estava na guarda. Quando foi na sexta-feira, na verdade ele estava na quinta. Na sexta-feira ele saiu do serviço, veio para casa. Na verdade, primeiro ele passou no patrão, veio para casa. E aí ele falou para mim que ele teria que viajar à noite com o Vlad. Ia para Ponta Porã. Tudo bem, ele saiu para viajar, me mandou mensagem, já tô com o Vlad, tô subindo lá para pegar o Vlad, tô indo. Descobri que ele não era, ele foi bonito com uma mulher que ele estava tendo outro relacionamento. E aí, aqui descobri que no sábado, assim que ele me mandou a foto, ele recebeu uma mensagem que era para ele, precisava dele aqui, foi quando ele voltou. Foi quando ele voltou, que aí no sábado mesmo, ele voltou no sábado, não tive mais, mandei mensagem para ele até 1h da manhã, mais ou menos, aí fui dormir, não tive mais contato com ele. Levantei, outro dia não, às 9 e pouquinho, olhei no WhatsApp, ele não tinha mandado mensagem, vi que, olhei na outra rede social dela, vi que ela tinha uma foto, e no WhatsApp também, que mostrava que ele, aonde ele me mandou aquela foto, no sábado, ele estava com ela. Até então eu não sabia onde era. E aí eu tirei o print, mandei as mensagens pra ele. Assim que eu terminei de mandar mensagem, aí o pessoal chegou e me falou que ele estava sendo preso, que ele já estava preso. E aí aqui que eu vi as coisas que eu comecei a entender. A casa que foi pego o armamento, eu estive lá. No momento que eu estive lá, foi para limpar, a primeira vez, foi para limpar, limpei lá, e depois, até então aquela casa era para ser da mãe, para ela colocar alguns objetos que ela faz doação, né, da mãe do menino, do Jamilzinho, ou para o Pantanal CAP. E passado um tempo, ele me chamou para ir nessa casa para tomar banho de piscina. Foi eu, minha mãe, ele, meus filhos. A gente foi, subiu tudo na casa, não tinha nada. A casa estava bem suja depois, fazendo um certo tempo. Isso foi no dia 23 do ano passado. 23 de dezembro do ano passado. E ficamos lá a tarde inteira, viemos embora. Depois, no começo do ano, fomos mais uma vez. Isso já tinha chamado uma amiga minha. E eu mandei a localização da casa para ela. Então ela chegou lá pela localização. Só que eu mandei a localização que ela acaba em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu não me recordo se foi 4 ou 8 horas. Tudo bem, aí ficamos lá, fomos embora. E há mais ou menos umas 2 semanas,
uma semana antes dele ser preso, na quarta ou na quinta, ele me mandou uma mensagem me pedindo o número do endereço daquele endereço, porque ele havia esquecido o endereço. Eu não me lembrava, não me recordava o nome da rua e nem o número. Foi aí então que ele me pediu para ver, né, o endereço. Eu fui ver, mandei o print da localização que havia expirado e que não tinha como compartilhar. E que eu até falei para ele, vou caçar no Google, só que eu não tenho o número da casa, então eu teria que caçar no Maps. E aí ele me mandou mensagem que ele já havia achado e me mandou o número 271, se eu não me engano, da casa, e eu acho que estava errado. Porque ele ia mandar uma pessoa lá para poder colocar trava nos portões e arrumar o motor, porque são 2 portões de elevação. E aí foi a última coisa que ele me falou assim sobre aquela casa, porque até então, umas 2 semanas, um mês atrás, eu falei pra ele, eu estranhei aquela caixa, então eu falei pra ele, vamos lá pra casa tomar banho de piscina de novo? Ele, não, porque estão mexendo lá, porque já estão indo pra lá, não sei o que. Aí eu falei pra minha filha, pede pro papai. Aí ele, não, vamos ver uma outra hora. Ele sempre dava uma desculpa pra não ir lá. E aí quando eu perguntei pra ele pra onde ele tinha levado aquelas coisas, ele falou que eles tinham alugado uma casa pra colocar lá, pra não ficar ali, pra ninguém ver ali aquelas coisas. Então ele já havia tirado dali, naquele determinado momento que o carro foi lá buscar, e colocado lá na casa. O cara chegou lá e colocou lá. E ele sabia que estava lá e não queria ir lá por conta disso. Ele não queria chegar lá na casa por conta disso. Após ele ser preso, fui embora para casa no domingo, mantive o meu depoimento conforme, sem saber de nome, sem saber quem era. O advogado falou para mim, para mim manter o meu depoimento, que eu não conhecia, que ele estava aqui, que foi para mim ficar tranquila, que eram ordens lá de cima, que ele estava aqui e ia nos ajudar. Quem contratou esse advogado? Foi a senhora que contratou? Não, quem contratou o advogado, que eu fiquei sabendo ontem, na terça-feira. Na terça-feira eu estava aqui dentro incomunicável. Quem contratou o advogado foi o Antunes. Ele me falou da boca dele. Eu fiquei sabendo 3 horas da tarde do domingo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu corri atrás do advogado e mandei ele para lá na mesma hora. Ele falou, vocês estão com os melhores advogados que tem. Foi isso que ele me disse. Fui embora para casa, dei meu depoimento não sabendo quem era o patrão dele. Porque até então, pelo que ele tinha falado comigo, seria melhor assim, eu acreditei que seria melhor assim. Por ser meu marido, pai dos meus filhos, eu confiei nele. Quando a senhora fala que a senhora deu o depoimento não sabendo, a senhora quer falar o quê? Que a senhora não sabia quem era o patrão dele ou que a senhora escondeu quem era? Eu não falei por conta dele. Por conta do advogado? Sim, tanto o advogado quanto o Marcelo tinham falado pra mim, olha, você não sabe de nada, não se envolve. Entendi. Não se envolve. Deixa que isso daí não se envolve. Aqui o advogado falou pra me manter o depoimento que eu tinha dado. Você não sabe de nada, tá ótimo. Tá ótimo. Mantive isso. Na segunda-feira, às 6h10 da tarde, eu tava na minha casa, meu telefone tocou. Eu atendi, era pelo WhatsApp. Falou que me chamou pelo apelido de Chuchu. Falou, Chuchu, você está em casa? Eu falei sim. Ele falou, não sai de casa. Eu falei, tá bom. Peguei, entrei pra dentro com meus filhos e
Falei pra minha filha, se chegar alguém aí e você me chama, você não sai lá pra fora. Ele chegou, eu deixei meus filhos em casa, ele chegou, bateu no portão, tinha Quando a um senhora rapaz, fala ele, é quem? o Antônio, é um outro rapaz. Esse rapaz bateu no portão, quando eu perguntei quem é, ele se identificou como o Antônio. Mas na verdade o Antônio estava dentro do carro. Quando eu saí, ele pediu para me deixar as crianças um pouquinho e sair com eles. Por quê? Ele falou para mim que a casa estava toda... que poderia ter alguém escutando, poderia, porque na verdade isso não foi dito nesse dia que a casa estava grampeada. Ele falou para mim, ele veio me entregar uma quantia de 1.250, que era a pensão que o advogado já havia dito para mim, por conta do Marcelo já ter dito para ele que eu não tenho da onde tirar dinheiro para pagar as contas, não tenho renda nenhuma, eu fico em casa. Quem sustenta a casa é ele. Ele falou para mim, eu vou providenciar essa pensão para você, toda semana vai chegar, o valor X, pronto. Tudo bem. Aí ele falou pra mim, olha, eu vim aqui pra trazer o dinheiro, como que ele tá? Eu falei, não, ele tá bem. Falou, perguntou como que foi meu depoimento, expliquei pra ele, ele falou, não, tá certo. Mantém assim, não fala nada, eles vão te pressionar, vão, assim, fazer de tudo pra eu falar, desde me ameaçar meus filhos, tortura, tudo. Tudo bem. Ele me deixar lá em casa e ele foi embora. Quando foi às 11 horas mais ou menos da noite, o Fábio chegou na minha casa. Ele bateu, dona Eliane. Aí eu falei, quem é? Ele falou, é o Fábio. Perguntou como que ele estava, perguntou como que estavam as coisas. Eu falei para ele que estava tudo bem. Novamente, do meu depoimento, estava tudo certo. E ele falou para mim, como o Antônio também falou para mim, nós estamos juntos nessa. Estamos juntos, a gente tá com vocês. A gente tá com vocês. Fica tranquila, que eles estão abraçando vocês. Só isso. Ele foi embora. No outro dia, que seria ontem, teve a audiência de custódia dele. Eu falei que eu queria ir. Ele, o Fábio, me levou. E saindo de lá, ele me levou para ir pagar as contas. No momento que ele estava comigo na rua, em que eu fui pagar uma das contas, ele ligou pro Vlad e falou que estava comigo para pagar essas contas. Então, o que ele fez? Ele pegou e falou, não, fica com ela, dá assistência para a mulher dele, fica tranquilo. Eu estava no banco, na linha de castigo, e aí meu celular tocou, era minha mãe, falando que tinha um rapaz lá em casa que queria falar comigo. Eu atendi o telefone, ele pegou o telefone e ele falou pra mim, é o Antunes, um amigo meu vai aí, onde você tá? Falei, onde eu tava? Ele falou, um amigo meu vai aí. Falei, tá bom. Porque o Antunes, a maioria deles estão sem celular. Aí ele chegou lá, aí ele foi me levar uma quantia de R$500, que na verdade era 750, como o Marcelo devia uma corrente, não sei pra quem, eu tirei e passei pra eles 250, ficou 500, foi R$500 que ele me levou. E aí ele falou pra mim que ele daria, mas pra ele me daria 2 nomes pra me passar pro Marcelo quando eu fosse visitar ele, que faria a proteção dele lá no CT. O dinheiro já estaria lá pra ele, na verdade ele falou, o dinheiro já está lá, esperando por ele, porque para ir no banheiro, dormir, comer, fumar, ele vai precisar de dinheiro. Ele falou, o dinheiro está lá. E ele falou pra mim, quando for, vai chegar semana que você vai receber uma quantia menos do dinheiro, porque nós vamos mandar pra ele e depois vou mandar pra você. Quando você chegar lá, ele vai estar com R$500, ele vai estar com mais, aí se ele quiser, ele vai passar pra você, você pega, pode aceitar. Tudo bem. Aí foi o momento em que ele pediu pra mim sair da minha casa,
porque minha casa está grampeada, meu celular grampeado e não era para mim ficar mais ali, para mim arrumar um lugar. Pediu para eu ficar na minha mãe, eu falei que não dava. Ele pediu para uma tia do Marcelo, eu falei que não dava. E aí ele falou para mim, ver onde que dá para você ficar hoje e depois para você ir para lá amanhã. Você tem que sair daí. Nisso, o Flávio estava conversando com o Vlad, em outro próximo a gente, e eles conversaram. Daqui a pouquinho ele veio e falou assim pra mim, ele se despediu e foi embora, e ele falou assim pra mim, olha, o Vlad mandou você mudar de celular, ele vai ver um aparelho pra você, um outro número, e ele falou, se você quiser, você pode ficar na casa dele. Tanto é que depois a gente foi na casa do Vlad, fomos lá pra falar com ele não estava. Saindo dali, eu fui pro cartório. Do cartório nós fomos pra casa do Vlad. Chegamos lá, não achamos eles. Depois fomos pra Rodolfo José Pinho, 330. 13h30. Aonde eu fiquei mais ou menos quase meia hora, quase uma hora dentro do carro fechado, por conta dele ir lá para falar com o Vlad, porque a gente precisava falar com o Vlad sobre era sobre eu arrumar uma casa, que aí eu ficaria na casa dele. E o celular. Ele foi lá, esperou, ele não tinha chegado, de repente ele chegou, conversaram, aí eu mandei uma mensagem pra ele, você tá vindo? Aí demorou um pouco, ele falou, tô indo. E aí ele chegou, eu falei pra ele, tô quase passando, tô quase morrendo aqui. Eu falei, você me deixou estar no cabelo, tô quase morrendo. Foi aonde ele falou pra mim, falou, dona Eliane, conversei com o Vlad, expliquei a situação pra ele, que a senhora iria ficar na casa dele. Ele falou pra mim, não, o guri quer que ela vai alugar uma casa. Guri, Jamilzinho. Ele passou pro Vlad que não era pra mim ficar na casa dele, era pra mim alugar uma casa, pra mim ver uma casa, um lugar aonde eu colocasse a água e a luz no meu nome pra apresentar para quando o Marcelo fosse sair, para ele ter um lugar fixo. Só que então, ele disse que a casa tinha escuta, meu celular tinha escuta, e a casa que eu estava indo, os únicos que teriam acesso era o Flávio, o Vlad e o Antunes. O meu celular, os únicos números que teria seria dos dois advogados e do Flávio. Eles são as únicas pessoas que eu ia conversar. Porque o meu meio de entrar em contato com o Antunes seria através dos advogados. Já estava tudo acertado nisso. Eles já tinham acertado isso. Tanto é que ele falou pra mim no dia que ele foi lá me ver. Quando você quiser falar comigo, você passa pro advogado. A gente vai se comunicando, vai entrando, vai se ajeitando com esse meio. Tudo bem. A gente saiu dali, fomos a gente saiu dali, a gente foi em frente da PE, pra tirar a carteirinha pra visita. Só que chegou lá já estava fechado. Então aí a gente estava indo embora. Era por volta já de 4h30, 5h da tarde. Ele falou pra mim, então vamos lá, me ver essas casas. Eu falei, tá bom. Ele falou, falei, vamos amanhã, vamos amanhã. Ele falou, não, vamos hoje, vamos logo agora. Eu falei, tá bom. A gente foi, ele me deixou em casa. E eu até falei pra ele, que horas que você vai vir? Ele falou assim, 7 horas eu tô aí.
E eu fiquei em casa. Era pra mim sair sem ninguém saber aonde eu ia. Essa casa ninguém teria acesso. Essa casa teria que ser de uma forma que quando fossem ir lá investigar, supostamente parentes meus estariam me bancando. Porque em momento algum eu poderia dizer de onde está vindo o dinheiro. Ele falou pra mim, vamos no Aerorancho. Na hora que a gente saiu, tava eu, ele e a esposa dele. Andamos bastante, encontramos umas, e uma delas era na Flor de Maio, e a outra eu não me recordo do nome. Tanto é que ele perguntou pra mim se eu tinha gostado dela, eu falei, não, gostei. E aí ele falou pra mim, olha, dona Helena, gostei mais da primeira. Eu falei, não, gostei, beleza. Aí ele anotou todos os telefones e a gente ficou de ligar hoje. Só que não iria ligar no celular normal, a gente iria ligar do telefone que seria cadastrado, telefone novo. Aí, quando a gente chegou em casa, no que eu ia descer do carro, a polícia chegou. E eles, no momento, eu não tinha noção e nem sabia se eu poderia confiar no que eles estavam me falando, se era só jogando comigo, só para saber tirar alguma coisa de mim. Porque até ali, a minha visão do que quem iria me proteger era eles. Porque a gente estava... Eles foi conversar ali, estamos juntos, vamos proteger você, vamos proteger o Marcelo. O Marcelo, ele tem que estar na rua, ele tem que sair, ele tem que sair, ele tem que sair. Ah, tudo que eles prometeram para a senhora, o compromisso da senhora era manter a versão de que a senhora não Era sabia de essa nada. versão. Eu não sabia de nada, eu nunca vi eles, assim, realmente, nunca vi. Só por televisão, notícia. Eu nem sabia que eles existiam. Eu nunca nem imaginei que eles existiam. Essa era o que eu... O que a senhora eu deveria tinha que... falar. Aham. Quando o policial desceu do carro, porque quando ele viu o carro que veio, ele ficou cuidando, mas só que ali eu estava com o Flávio, a mulher dele, e eu dentro do carro. Ele ficou olhando, e aí quando eles passaram um pouquinho por nós, ele falou, tá estranho. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que tá acontecendo? Ele pegou, na hora que o rapaz saiu, o policial saiu, falou assim, a dona Eliane tá dentro. A dona Eliane, ele falou assim, ela tá aqui dentro do meu carro. Ele desceu e falou assim, eu vim aqui domingo, ele pediu pra levar a senhora. Foi na hora que ele levantou do carro e falou, ele quem? Ele quem? Aí ele falou assim, a senhora sabe quem que é, né? Que era o Marcelo. Ele falou assim, ele pediu pra levar a senhora e ele quer falar com a senhora. Tanto é que no momento que ele estava ali, o policial não conseguiu falar com ele na hora. Depois, dentro da minha casa, eu consegui falar com ele. E ele falou pra mim, falou, amor, pode vir com eles, eu vou contar tudo. Foi o que ele me disse. Só que no momento em que o policial, antes de eu falar com o Marcelo, antes de eu saber que realmente ele estava disposto a fazer isso, ele me perguntou, quem que é esse cara? Aí eu falei pra ele, é um amigo da família. Ele falou, de confiança? Eu falei, Lá dentro, quando ele me falou, eu, na euforia de poder vir ficar com ele, não cheguei de comentar que ele trabalhava também pro Januzinho. Viemos, chegando aqui, passei pra ele tudo que o Antunes tinha me dito. Após isso, falei pra ele, conversamos, entramos no acordo dele realmente falar
pro nosso bem, pra gente poder, só que, assim, a preocupação dele é ele ter uma proteção e a família dele não. Essa era a preocupação dele. Porque ele sabia que ao momento que ele abrisse a boca, ele, estando protegido, a família dele não, acabou a família. Ele tinha essa noção. Quando eu cheguei, 1h da manhã, eu não sabia se eu ligava pra alguém ou não, porque até eu fui instruída a voltar pra minha casa. Voltei, só que era pra mim ficar na minha mãe, só que eu já sabia que não podia ficar na minha mãe, porque não, a ordem não era eu ficar na casa de ninguém, era na minha casa. Não sair, ficar ali. Porque a hora que fossem me procurar, eu estava ali. Eu pedi pra minha mãe ficar com os meus filhos e fiquei sozinha na casa. O Flávio mostrou a casa, chamou, saí lá fora. Eu mandei pra ele que horas você vem amanhã, porque ele viria buscar meus filhos pra levar na escola e pra gente fazer tudo o que ver a casa, tudo. Porque eu não poderia mudar os planos, nem o rumo do que eu tinha tomado, porque ele viu eu entrando, ele viu os policiais ali, ele escutou o que os policiais estavam falando. Só que essa era o que eu sabia. Bom, ele viu aquilo ali, e agora? Eu fiquei nessa. Só que quando eu cheguei, que ele passou lá, era 1h e pouquinho já, eu fui lá na frente para atender ele e já tinha um rapaz me esperando. Esse eu nunca tinha visto. O carro estava parado, um pouquinho distante. E tinha outro cara dentro do carro. Foi no que ele falou para mim. O que você foi fazer? O que os policiais veio fazer atrás de você? O que eles queriam? O que você falou? O que você foi fazer lá com eles? Por que você colocou tudo aquelas coisas dentro do carro? E por que seus filhos foram juntos? Eles já sabiam de tudo. Eles já sabiam que eu tinha saído dali e vindo para a delegacia. Eles já estavam sabendo porque eles estavam me cuidando. Porque depois que tudo isso aconteceu, eu estou sendo vigiada por eles. Um passo meu fora da linha que não seja do jeito que eles queiram, pronto. Falei pra ele, olha, eles vieram pedir um monte de roupa do Marcelo e pediram os remédios que eles não estavam passando bem, né? Ele estava passando mal. O que você falou? Eu falei, não, eu continuei no meu testemunho. Eles me perguntaram se tinha alguma coisa. Eu falei, não. A senhora ficou com medo? Oi? A senhora ficou com medo? Dos caras ali na minha casa? Sim, da família, dessas abordagens que eles estão fazendo com a senhora. Fiquei, porque ele não falou só isso pra mim. Ele simplesmente falou pra mim, falou, olha, a senhora sabe, a senhora tem noção que a tua cabeça tá a prêmio. Ele falou pra mim. Se a senhora andar fora da linha, se a senhora fizer qualquer coisa, se a senhora falar alguma coisa, eles vão arrancar a tua cabeça. Quem falou isso pra senhora? A senhora sabe Eu não o nome? conheço ele. Esse daí, rapaz, eu nunca vi na minha frente. Vai dar meia hora aqui, nós vamos ter que interromper a segunda parte do depoimento da senhora. Tá bom? Muito obrigado. Vamos encerrar. Iniciando parte 3 do depoimento. A senhora pode continuar, por favor. E aí essa pessoa me falando isso, que ela tinha me dito que minha cabeça ia rolar, eu peguei e fui pra dentro de casa e fiquei acordada, porque até então eu fiquei com medo que alguém chegasse lá. Então, queria estar acordada pra... Quando foi 6h30, o Flávio chegou lá pra levar as crianças da escola e pra ir me levar lá pra fazer as correrias que a gente teria que fazer hoje. Ele iria levar e buscar as crianças na escola. Ele deixou a esposa dele no serviço. Saindo de lá, a gente foi no Primeiro a gente foi tentar fazer a carteirinha ali na frente da PE.
Não conseguimos, fomos no IMPCG para ver se estava pronto a união estável, que eu tinha pedido o papel, não estava pronto, e aí fomos para o cartório. Chegando lá no cartório, o rapaz que fazia a procuração para o Marcelo poder assinar, não estava. Então, a gente sentou, comeu um salgado e depois a gente sentou mais pra frente e assim, ele estava bem agitado. E em todo momento, quando ele entrou no carro, eu falei pra ele, ele falou assim, e aí, dona Eliane? Era eles mesmo, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, então, eles queriam que eu levasse uma roupa, um remédio. Eu falei, eu não sei, eu achei estranho, mas depois falaram que a gente ia ver o Marcelo, mas a gente não viu nada, a gente não viu ele, as crianças não viu ele. Eu falei, eu acho que da onde a gente estava, só quem viu foi ele que viu a gente, né? Talvez se ele, não sei, se eles levaram a gente lá pro Marcelo ver. E ao mesmo tempo que ele viu que eu tava nervosa, ele falou, não, você calma, a senhora ficou nervosa. Eu falei, não, tá tudo bem. Ele tava nervoso também. Ele tava preocupado, ele tava agitado. Ele precisava fazer o serviço dele comigo. Ele precisava levar alguma coisa pro guri. A todo momento ele falava pra mim, eu preciso levar alguma coisa pro guri. Eu preciso levar tudo mastigadinho. O Marcelo tem que sair de lá. Eu tenho que ser que nem o Marcelo. Aí ele falou assim pra mim, os guri todinho, os guri estão tudo doido pra estar no meu lugar. Eu falei, como assim? Ele falou, porque eles queriam estar no meu lugar, tá com você aqui. Porque hoje o meu serviço é ir com você aonde você estiver. Se você for sair, você não vai usar Uber nem ônibus. Eu te levo, te busco aonde você estiver, aonde você for. O único lugar que eu vou ficar dentro da casa que arrumou. Tanto é que quando a gente entrou em contato, ele... Na verdade, quando eu descobri que eles tinham ido lá na minha mãe, por conta de tudo que aconteceu, meu celular, como eles falaram que estava grampeado, e eu fui, depois de ontem, eu fui adiando para trocar o chip. Eu não mexi no celular, não falei com ninguém e deixei ele, falou pra mim, põe o seu celular dentro do porta-mala. Coloquei dentro do porta-mala, começou a tocar, aí ele parou. Na verdade a gente parou, ele já tinha entrado na BR e pra onde ele iria me levar, isso eu não sei, porque ali ele já estava bem alterado. E como ele disse, ele tinha que resolver as coisas comigo. Como ontem eu vim parar aqui, eles ontem talvez não fizeram nada comigo. Lá em casa ficaria muito na cara. Mas eu não iria ficar viva passar dessa semana. Por conta de que, a fim de que eles iriam buscar um remédio, sendo que o Marcelo não toma remédio nenhum. A fim de que a polícia, uma hora daquela, ia se deslocar daqui até lá para buscar roupa. Foi o que tanto o rapaz me questionou quanto ele. E a todo momento ele falava para mim, eu não posso decepcionar o menino. Eu não posso decepcionar o guri. Eu tenho que ser, porque senão ele fica nervoso, ele grita, ele quer arrancar a cabeça de alguém. Falou, e eu tenho ordens já para fazer o que ele mandar. Então, a ordem era mandar me matar. Quando meu celular começou a tocar, ele se desesperou. Falei pra ele, falei, posso atender? Falei, vamos parar. E aí a gente parou, ele foi lá. Em momento algum ele deixou eu descer para pegar o celular. Ele foi lá, ele pegou o celular, ele trouxe o celular na minha mão. Antes ele olhou quem que era e ele falou assim, é a sua mãe. A todo momento que ele estava ali comigo, conversando comigo, o som do carro estava ligado. Por conta que o meu celular, ele falou que tinha um grampeado. O som estava ligado
Quando eu fui falar com a minha mãe, ele não abaixou, só ele desligou. E eu fui tentando, quando eu falei alô pra minha mãe, eu vi que ela já estava chorando no telefone, eu fui tentando abaixar. Conforme eu ia abaixando, eu fui tentando virar a cabeça e ele vinha pra perto de mim pra ouvir. E aí, quando me falaram que era pra mim ir lá, pra mim vir daqui, né? Porque eu pedi, de livre e espontânea vontade, eu pedi uma proteção. Porque se o meu marido não aceitar, eu preciso. A partir do momento que ele entrar pro CT, vou matar ele. E vão me matar. A partir do momento que ele estiver lá dentro, na primeira semana ele vai me ver, vai ter contato comigo. Depois eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho certeza mais do que vai acontecer. Porque agora, ontem, como eles estão me cuidando, como eles estão em cima pra saber se a gente falou alguma coisa, eu já não sirvo mais pra eles defenderem. Agora eles sabem que qualquer coisa que acontecer, eu já falei tudo que eles não têm noção se eu sabia ou não. Mas que eu fui colhendo ali, fui colhendo aqui, fui vendo, fui pegando as coisas. Enquanto ele estivesse lá, no CT, nos primeiros dias eu seria a ponte deles, para saber de lá, para levar e para trazer. Me passariam os nomes de quem seria que está para defender ele. Ele falou para mim, o Flávio, quando eu chegasse lá para visitar o Marcelo, era para perguntar se estava tudo bem, tudo ótimo, se estava tudo certo, por conta dele ter uma escuta com ele, para não ferrar ninguém. E a todo momento ele falou, presta atenção no que você fala. Presta atenção no que você fala, porque isso vai acabar complicando. E como ele mesmo disse, ele precisava, ele mesmo falou para mim, falou, olha, eu preciso levar tudo. Hoje a gente vai fazer tudo que tem que fazer, porque hoje a gente vai ver a casa, tanto é que já era para uma hora dessa eu tinha que estar dentro da casa. Abandonou minha casa e está dentro da outra casa, sem nenhum contato, ninguém sabendo onde eu estava, ninguém sabendo meu número de telefone. Os únicos que teriam meu número de telefone seriam os 2 advogados e o Flávio. Mas ninguém, não era para me usar esse telefone para mais nada. Eu cheguei em casa com ele, falei para ele que tive que inventar para ele que minha sogra passou mal, e aí ele ficou meio assim, não queria voltar, a gente precisa. Eu falei, não, vamos lá porque minha mãe também tá passando mal, eu tô desesperada, eu não vou ter cabeça para nada. Voltamos, e eu vi que a velocidade que ele estava para me levar para BR, para a gente ir para onde ele queria me levar, para ir estava muito boa. Só que para voltar ele estava voltando muito devagar. Eu falei, posso pegar meu celular para mandar mensagem para a tia dele, que quer saber dele? Pode. Conforme eu ia mandando mensagem para minha mãe, pedindo para ela me avisar o que estava acontecendo, o que foi, ele tentava olhar meu celular e eu parei de mandar mensagem para ela. Aí ele foi parando o carro e eu pedi para ele, eu falei, vamos mais rapidinho. Fomos. Ele, a todo momento que passava um carro por ele, ele já desconfiava, já olhava para saber quem que era e falava que a gente estava sendo seguido, a gente não foi seguido. Passamos na minha casa primeiro, não tinha ninguém. Aí que nós fomos para casa da minha mãe. Chegou lá, estava minha mãe e só meu pai. Fui a todo momento que eu entrava dentro de casa, da casa deles, para conversar com eles, ele levantava e ia
pra direção pra ver o que eu tava falando, pra escutar. E aí foi que, com muito custo, eu falei pra ele, ó, você não se importa de eu ficar aqui sozinha com eles pra gente ir na casa de uma tia, do Marcelo, pra colher mais informações sobre a mãe dele e vai vendo pra mim logo essa casa, eu falei pra ele. Vê logo pra mim essa casa, porque aí você tira foto a hora que eu te mandar mensagem. Ele falou assim pra mim, não fala muita coisa. Ele falou, não fala muita coisa. E quando você for me mandar mensagem, você só fala, vem, que eu já vou estar disponível sabendo o que que é. Ele falou, agora eu vou lá, porque até então, pelo que ele me falou, o Vlad e o Antônio não estavam sabendo que ontem foram na minha casa à noite. E aí ele falou pra mim, falou, eu vou passar pro Antônio e pro Vlad o que que aconteceu. Eu vou esclarecer pra eles tudinho, pra eles já ficar por dentro do que tá acontecendo. E aí ele saiu de lá pra ir lá contar pra eles tudo que tinha acontecido e tudo que eu tinha falado. Falou, aí eu vou passar tudo que você falou. Falei, tudo bem. Só que em momento algum eu passei pra ele o que me falaram na frente da minha casa. Porque o modo que ele me falou, o modo que ele estava, que ele estava ali desesperado para mostrar confiança pro guri, para mostrar que ele estava agindo conforme ele mandou. Que nem ele mesmo falou pra mim, ele mandou procurar casa hoje, ele mandou você mudar hoje, você vai mudar hoje. Se não for com a caminhonete, a gente vai ver o frete. Ele falou, mas ele mandou, o guri mandou, o Jamilzinho. Ele deu a ordem pro Vlad, o Vlad me mandou essa missão e eu vou cumprir hoje. Ele falou, hoje você vai estar lá na casa. A forma que ele me falou ali, eu vi que se mandar me matar, ele vai me matar. Era o que ele ia fazer. Se falar pra ele, vai, ele vai. Pra ele, a minha... não importa. Porque nas mãos dele, minha cabeça, vai ser mais rápido. Porque ele precisa provar pra ele. Porque no momento agora, todos precisam provar a lealdade a ele. Diante de tudo isso que eu tô falando pra vocês, se o meu marido não aceitar tudo que eu falei pra vocês agora, eu preciso de uma proteção, independente dele querer ou não, independente dele ajudar ou não. Quando eu falei pra ele o que aconteceu, ele não acreditou. Porque na cabeça dele, eles vão defender ele. Eles vão lutar por ele só porque colocou 3 advogados que são bons. Estão gastando dinheiro com advogado. Porque o que ele precisa, como o Flávio me disse hoje de manhã, o guri precisa do Marcelo na rua. O Marcelo lá dentro não é útil. E aí ele ficou meio assim, ele falou assim, tem que ver como que vai fazer isso, né? Aí ele falou pra mim que... Porque agora quem tá comandando ali é o Vlad. O Vlad tomou a posição do Marcelo? Isso? Tomou a posição do Marcelo. Só que o que foi passado pra brilhar mais os olhos do Marcelo, que ele não seria exonerado da guarda. Isso enfatizaram pra mim em todo momento. Pra ele, não esquece, a hora que você vê ele, fala pra ele isso. Você entendeu como que é pra falar? Fala pra ele que ele não vai ser exonerado. Fala pra ele que o posto dele vai estar aqui, que ele vai voltar a trabalhar com a gente. Isso desde que ele ficasse quieto. Desde que ele ficasse quieto, desde que ele não abrisse a boca, ele estava dentro das regras deles, então eles estavam amparando ele. A partir do momento, mesmo que ele não abrir a boca, eu abrisse a boca, ele também roda. Ele já deixou bem claro. Que mesmo que ele não fale, porque se eu sei dessas coisas é porque ele deixou vazar. Se eu sei dessas coisas é porque ele fez chegar até mim, senão não teria chegado.
ele me envolveu nisso, de um certo modo, falando na minha frente, tendo esse tipo de ações na minha frente e as coisas que aconteciam. Então, para eles, eu saindo daqui hoje, a hora que ele subir, ele morre, porque eu já vou estar morta também. Assim que vai funcionar para eles. E mesmo que eu vá pra... eu suma, ele vai morrer também. Porque pra eles querem a boca fechada. Só que hoje, aqui agora, diante de todas as ameaças que eu tive, se ele não colaborar e tudo isso que eu falei servir pra mim, eu e meus filhos, em segurança é melhor. Não, eu não posso voltar, porque eles estão me cuidando. E entre viver tendo uma segurança e viver preso, eu prefiro ter uma segurança. Porque não vai ser só o Marcelo que vai estar preso. Ele vai estar dentro de um presídio, vai estar no CT e eu vou estar presa dentro de uma casa. Mantida presa ali dentro. Vão me fornecer tudo que eu precisar? Vão. Até a hora que eu for útil e o Marcelo for útil. A hora que o Marcelo não for útil também. A hora que começar a cair as coisas que vai aparecer. Que conforme tudo for correndo, as investigações for correndo, vai começar a aparecer as coisas. A hora que começar a aparecer, mesmo que ele não tenha falado nada, mesmo que eu não tenha falado nada, vai aparecer. E aí, não, saiu da boca do Marcelo, saiu da boca dela. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui do depoimento da senhora. A senhora falou que depois que o Marcelo começou a trabalhar para o Jamil Filho, ele recebeu armas de fogo. A senhora sabe que arma foi? A senhora viu? Como é que foi isso? Não foi chegar lá e toma aqui. Eu já tinha visto uma dentro do carro. Era raro ele... Era o que? Era um revólver, uma pistola? Era o que? Eu acho que... Glock. Era uma pistola. Eu acho que era. Eu não sei. Eu sei que o nome embaixo estava Glock. Certo. E... como eles... A partir do momento que ele começou a trabalhar pro Jamilzinho, ele começou a ter essas atitudes diferentes. Nunca chegou de falar no telefone, não, o armamento, ou então a tal coisa, nunca. Nunca ouvi ele falando. E não posso dizer, ele conversava isso pelo WhatsApp. Podia ser pelo WhatsApp, eu não via. Mas o que eu tinha ali, que eu sabia que os contatos referentes ao Jamilzinho era JM, esse, ou só escrito esse, J, ou então J, esse, um ponto. No máximo era um AA, ou então só A. Esse era o tipo de contato que toda semana praticamente mudava. Era o contato que ele tinha com ele. A respeito desses homicídios que nós perguntamos para a senhora lembra de mais alguma coisa que a senhora tenha esquecido de falar? Olha, eu acho que é só. Basicamente, assim, o que eu sei mais seria do que foi por engano e do Marcelo. E do Fuad, do PM lá, da Guaicurus. Do homicídio da Guaicurus, Isso. policial militar, que a senhora falou que foi por conta de ele ter envolvimento na morte do filho do Fuad. Sim. Do Playboy. Sim. Por conta dele ter dado um soco nele. Ter dado um soco. No Jamilzinho. E O
menino O que menino foi por engano. que foi por engano. Foi, na verdade, o motivo, o que motivou isso eu não posso dizer, mas que o que eu escutei foi isso. Na verdade, o alvo era o pai dele. O Elvo era o pai. Certo. Outra coisa também, que eu queria perguntar para a senhora falou que na véspera, no sábado, na véspera da prisão do Marcelo, ele mandou uma foto para a senhora viu que tinha alguma coisa errada? No sábado ele mandou uma foto que eu vi, assim, o semblante dele estava muito preocupado. Ah, era uma foto dele Era uma próprio. foto dele próprio. Que ele estava preocupado. Como se ele tivesse acabado de receber uma notícia que deixou ele abalado, que ele precisava alguma coisa, um sorriso forçado. Ele não mencionou para a senhora se tinha acontecido alguma Em coisa. momento algum, ele, como ele estava num local que ele não poderia me dizer que era com outra pessoa em Bonito, ele nem sequer me falou, estou voltando hoje para Campo Grande. Até então, para mim, ele ainda estava em Ponta Porã, foi o que ele disse que não estava. E eu fiquei sabendo que ele voltou no sábado, no domingo, quando eu vim para cá. Doutor? Não. Vou encerrar então, muito obrigado.